Olá, boa noite. Me chamo Vitória e vou falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho, que tem como tema as linguagens no contexto da educação formal e não formal. Então, primeiro vamos falar sobre a educação formal, que é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos historicamente sistematizados, que preparam o indivíduo para atuar na sociedade como cidadão ativo. E a educação formal segue um currículo, é dividida é, em disciplinas, idade e nível de conhecimento. Possui regras e leis também, né? Já a educação informal é aquela onde o indivíduo aprende durante seu processo de socialização, ou seja, no meio em que ele está inserido, como, por exemplo, na família, bairro, clube, por exemplo, entre amigos. Essa vivência vem carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e sentimentos herdados. A educação informal pode ocorrer em vários espaços diferentes que envolvem valores e a cultura própria de cada lugar. A educação informal tem como objetivo socializar os indivíduos e desenvolver hábitos e atitudes. Já a finalidade da educação não formal é proporcionar conhecimentos sobre o mundo que envolve. Nós sabemos que a comunicação do homem é através da linguagem, seja ela formal ou não formal. A linguagem formal, ela se dá dentro da sala de aula, na presença do professor, e ela é objetiva e também é organizada perante a lei. As crianças, assim como todos, elas também se comunicam através da linguagem, né? Ela usa a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, ela é por palavras, através de palavras, seja ela escrita ou falada. Então, já a não verbal, ela não se utiliza de palavras, ela é através de sons, imagens, gestos, né? E segundo a Constituição Federal promulgada em 1988, no artigo 205, é direito de todos ter uma educação formal, né? Porque além de ensinar, ela capacita o indivíduo em relação ao mundo, ao todo o resto, né? Digamos assim. Por isso, tão importante é a educação formal nas nossas vidas. O propósito geral da educação é promover o crescimento do indivíduo em cada pessoa, harmonizando ao mesmo tempo a individualidade, assim desenvolvida com a unidade orgânica, o grupo social ao qual o indivíduo pertence. A educação não formal ela é realizada fora da instituição do ensino, na troca de áreas de ideias, que leva ao aprendizado. Uma vez que a pessoa percebe que não sabe, ela tem uma tendência natural de buscar oportunidades de aprender e de ter curiosidade, porque ela tem uma inteligência muito grande e, portanto, tem curiosidade. A combinação dessas duas qualidades pode produzir criatividade, que é a base da grande invenções humanas. Tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, elas são muito importantes para a educação infantil. As crianças devem ser protagonistas de seus direitos, devem ser reconhecidos para que suas curiosidades espontâneas estejam plena, preservada. Utilizando as pesquisas em sites, blogs e livros para realizar o artigo do objeto de análise acima, é possível perceber algumas partes da educação formal e não formal na educação infantil. O fato é que ao redor do mundo, biologicamente em qualquer lugar e época, as crianças têm a tendência de imitar tudo que está ao seu redor, de maneira formal ou informal. É na infância onde se encontram as maiores experiências através de suas curiosidades. É comum uma criança colocar algo estranho no nariz, ouvido e até mesmo na boca, de dedo na tomada. Os experimentos das crianças, né? Se a gente fosse colocar todos os experimentos em um livro, com certeza, talvez daria uma grande biblioteca. É a fase que elas estão descobrindo o mundo. É a sua fase de detetive. É o momento que o cérebro da criança está em desenvolvimento. E seu metabolismo funciona acelerado. Cada detalhe é muito importante para o desenvolvimento, até mesmo aquela pergunta que parece ser bobagem.
Desde o nascimento, a criança, de antemão, nos seus primeiros anos de vida, já é empregada a comunicação, sendo por meio de fala, gestos e choro que ela expressa suas vontades, dores e incômodos. A linguagem formal e não formal está ligada com outros saberes, que modifica em aprendizagens e conhecimentos, sendo ele cognitivo ou afetivo. Segundo Alcuri, 1996, a linguagem é a comunicação do homem, onde ele expressa suas emoções, ideias e até sentimentos. A educação formal é muito importante, pois ela se dá dentro da sala de aula. Segundo o MEC, Ministério da Educação, a educação formal é toda aquela que oferece certificado após a conclusão do curso. Já a educação não formal é aquela realizada fora da instituição de ensino, no dia a dia, com troca de ideias. Tanto a educação formal quanto a não formal são importantes.